Olá, começa agora mais um Beneficência na TV. Você deve estar estranhando que eu estou de máscara, mas como agora em Santos é obrigatório, então a cada vez que a gente vier aqui na Beneficência Portuguesa, mesmo a gente estando num local isolado, eu vou manter o uso da máscara. O programa de hoje completamente sobre o coronavírus. Eu vou conversar com o infectologista aqui da Beneficência Portuguesa, Dr. Sérgio Feijó. Então o programa hoje inteirinho, a gente tirando as dúvidas de como está essa curva, desde a nossa primeira entrevista até os dias de hoje, quais os sintomas, se tem sintomas novos, se não tem, e também sobre o tratamento. Então não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Bom, converso hoje com o infectologista Dr. Sérgio Feijó. Nós estamos de máscara, porque agora é obrigatório aqui na cidade de Santos. Então, como a gente se locomoveu, nós estamos aqui nas dependências do hospital, a gente vai manter o uso das máscaras. Doutor, nós temos aqui, nós estamos gravando hoje no dia 7 de maio, e até ontem, dia 6, segundo os dados da Prefeitura, nós temos 917 casos confirmados, 61 óbitos confirmados, 333 suspeitos, casos suspeitos. Já se passaram praticamente 2 meses. Como é que nós estamos hoje? Como é que está essa curva, doutor? Estamos numa situação ainda preocupante, com o número de casos aumentando dia a dia. A gente vem percebendo um aumento progressivo de ocupação de leitos hospitalares. Praticamente isso em toda a região a gente vem percebendo, o número de atendimentos de pronto-socorro, ocupação de leitos de enfermaria, ocupação de leitos de UTI, que era uma coisa que a gente não desejava, mas a gente já esperava, né? Nós não chegamos ainda no pico, aparentemente, né? O famoso pico que a gente imagina que a gente vai atingir agora no mês de maio, mas muitas variáveis interferem nesse pico, né? A colaboração da população, se a gente vai ter fechamento total de todas as atividades ou não, se as pessoas vão ficar em casa ou não, o impacto da obrigatoriedade das máscaras. Então, muitas variáveis interferem no resultado da infecção, né? Quantas pessoas vão se infectar. Quanto mais a gente trabalhar contra esse mecanismo, melhor vai ser para todo mundo, porque o grande problema é a saturação do sistema de saúde, que infelizmente em algumas regiões do país já foram atingidas, né? Quando a gente satura o sistema de saúde, o caos impera, porque aí o pânico muda na figura do eu não posso pegar a doença, mas o pânico vira não posso pegar a doença, e se eu pegar a doença eu não vou ter onde ser atendido. Todos os esforços, na minha opinião, tem que ser para que a gente não atinja esse ponto. Então, para a gente não atingir esse ponto, a gente precisa que a infecção aumente numa velocidade menor. Para ela aumentar numa velocidade menor, todo mundo tem que fazer sua parte. Usar máscaras, higienizar a mão. Quem não tiver absoluta necessidade de sair de casa, não saia de casa. Fique em casa, sabe? Porque todos nós estamos cansados da quarentena, todos nós estamos com impacto na vida, mas eu garanto para você que se a gente for conversar com quem está internado, a maioria vai dizer, fique em casa, porque para quem está dentro do hospital, essa doença é uma doença que judia muito. Entendi. Doutor, até a nossa última entrevista, a gente tinha como sintomas a coriza, tosse, febre, ou seja, aqueles sintomas de uma gripe ou de um resfriado. Porém, parece que alguns sintomas novos começaram a aparecer. E eu queria que o senhor falasse assim, quais são os outros novos sintomas? Já falaram de diarreia, parte gástrica? Na verdade, os primeiros trabalhos na China descreveram praticamente todos os sintomas. Só que o que acontece é que, conforme a epidemia vai expandindo, você vai tendo números mais robustos. Então, eventualmente, o que algum pesquisador deixou passar naquele momento, depois alguém percebe. Os mais famosos são a perda de olfato e paladar, que num primeiro momento lá na China e na Itália não foi muito valorizado. Os franceses perceberam isso, foram os primeiros a publicar. E hoje a gente sabe que a perda do olfato, a perda do paladar são 2 sintomas muito importantes. Outros sintomas que entraram
como sinais são os tremores imotivados. A pessoa tem como se fosse calafrios sem motivo, sabe? A pessoa está bem, eventualmente não está com febre, eventualmente não está com tosse, mas começa a ter uma sensação de calafrio. Isso foi uma coisa que o CDC americano reconheceu como sinal de Covid. Outra coisa interessante que a literatura vem mostrando com bastante frequência, mas isso é até um desdobramento da doença, são os fenômenos cardíacos, os fenômenos neurológicos. E aí a gente não sabe ainda se esses sinais, por exemplo, que simulam um AVC, simulam um ataque isquêmico transitório, uma dor precordial, a hipóxia, que é uma das complicações da doença, se a pessoa tiver uma artéria que já está sofrendo, a falta de oxigênio vai propiciar que ela tenha um infarto. Se ela tiver uma artéria no cérebro que está parcialmente obstruída e ele tiver hipóxia, ele pode desenvolver um AVC. Então a discussão nesse momento é, esses eventos são por ação direta do vírus ou são consequência da doença por falta de oxigênio? A gente imagina que sejam as duas coisas juntas. Alguns autores acham que tem mais a ver com a falta de oxigênio, outros autores acham que tem mais a ver com a ação direta do vírus. Mas é isso que teve de novo, mas continua aquilo desde o começo. Febre, tosse, falta de ar são os 3 principais sintomas dessa doença. O senhor falou desses calafrios, então assim, do primeiro calafrio que a pessoa teve em casa até desenvolver uma febre, alguma coisa. Quanto tempo leva essa evolução do vírus para saber se está sendo um grau leve, se está sendo um grau grave? Entre o início dos sintomas e a pessoa manifestar sinais graves, normalmente numa pessoa jovem, com menos de 60 anos, sem nenhuma comorbidade importante descontrolada, o 7º ao 10º dia é o período em que a gente diz que a doença tem uma agressividade maior. Então, se a pessoa começou a ter tosse na segunda-feira, um jovem, provavelmente, se ele for evoluir para complicações da doença, essas complicações vão começar a aparecer entre domingo e terça-feira. Nas pessoas com extremo de idade, as pessoas mais velhas, esse período se estende um pouco mais. Você pode ter complicações até no final da segunda semana, em algumas situações excepcionais, até próximo de 20 dias. Então, são 2 contextos diferentes. O período ruim da pessoa, 7º a 10º dia, de maneira geral. Nas pessoas com extremo de idade, um pouquinho mais para frente. Mas esse grupo que vão ter manifestações graves, representam em torno de 15% do total de pessoas. 85% das pessoas vão evoluir de uma forma branda, sendo que aproximadamente 1/3 não vão ter sintomas nenhum. E esse é o grande problema. Por isso das máscaras do ponto de vista universal. Porque eu posso não ter nenhum sintoma e estar transmitindo a doença. Então, um dia antes, uma pessoa classicamente infectada, que vai apresentar a forma clássica da doença, de 1 a 2 dias antes dela ter o primeiro sintoma, ela já está transmitindo a doença. No dia que ela apresenta os sintomas, ela está transmitindo muito a doença. E ela vai manter essa transmissão até mais ou menos o 7º dia. Claro que existem exceções, alguns grupos podem transmitir por um tempo maior. Mas o grande problema de transmissão o dia imediatamente anterior, até mais ou menos 5 dias após o início dos sintomas. Esse é o período em que a pessoa transmite mais. Quando ela tem sintomas, é relativamente fácil você evitar. Mas e quem não tem sintomas? A máscara, se eu estiver sintomático e você estiver sintomático, nós 2 estamos de máscara, a possibilidade de eu conseguir transmitir para você fica em torno de 1,5%. 1,5% a gente consegue conter a epidemia. Sabe, a epidemia
não vai desaparecer, mas a gente consegue conter a transmissibilidade. Então, essa é a ideia da máscara. Agora, doutor, tratamento. Uma vez a pessoa começou com os sintomas, o que ela deve tomar? Porque a gente sabe que as pessoas têm mania de automedicação, né? Infelizmente, até o momento, apesar de algumas drogas terem sido liberadas pelos órgãos competentes, efetivamente nós não temos nenhuma droga antiviral efetiva. Isso é um fato triste, né? A própria hidroxicloroquina, muito criticada, amada, odiada, mas é uma droga que efetivamente os trabalhos não vêm mostrando efetividade. Inclusive, alguns evidenciam que os pacientes que tomam hidroxicloroquina têm risco maior de mortalidade. Assim também como tem trabalhos que falam o contrário. Então, é uma droga que não resolve o nosso problema. O Remdesivir, que foi o último remédio aprovado pelo FDA americano para uso em pacientes críticos, é um antiviral conhecido, mas é um antiviral que a experiência dele com outras doenças não foi boa. Então, na verdade, é um remédio antiviral, mas que, não, na minha opinião, não vai resolver o nosso problema. Essa é uma doença, basicamente, que deve ser tratada com sintomáticos. Então, se você começou a desenvolver sintomas, uma febre, uma dor no corpo, um antigripal comum, vários no mercado. Se você começou a ter tosse, eventualmente, algum fluidificante, pobre, porque... Os xaropes naturais os xaropes, também? mas veja, esse xarope é mais para dar conforto do que propriamente tratar a doença, porque não é uma doença que gere muco. Com raríssimas exceções, a pessoa não consegue escarrar. Então, na verdade, o xarope tem um efeito mais assim de estou tomando alguma coisa do que efetivamente agindo na doença, o famoso efeito placebo. Se a pessoa tiver falta de ar, veja, aí como é que vai continuar sendo um sintomático? Como é que eu consigo tratar um sintoma de falta de ar? Eu preciso dar oxigênio para essa pessoa, eu preciso ofertar oxigênio para essa pessoa. Se eu preciso ofertar oxigênio para essa pessoa, ela precisa estar no ambiente hospitalar. E aí você vai monitorando. Se eventualmente a oferta de oxigênio num ambiente de enfermaria não for suficiente, essa paciente vai precisar ir para uma UTI, para receber uma quantidade de oxigênio maior. Então, mas tudo fica sintomáticos. Especificamente para a doença, nenhum vermífugo é eficaz. Tá? Nenhum anti-inflamatório é eficaz. Infelizmente, drogas específicas para essa doença nós não temos. Algumas pessoas falam muito de coisas quentes. Muitos chás, muitas coisas naturais. Tem algum embasamento verídico nisso? Efeito placebo. Desde que nós nos conhecemos por gente, quando a gente fica resfriado, o que a gente faz em casa? Repouso, uma bebidinha quente, né? Um chá, aí cada um tem a sua receita, né? Cada um na sua família tem a sua receita. Mas veja, é sintomático. Eu sempre digo, você pode tomar o chá que você quiser, mas você está com febre, toma um paracetamol junto. O chá vai ajudar, mas o paracetamol também vai ajudar. A dipirona, quando a pessoa não é alérgica, também vai ajudar. Mas o mais importante nisso tudo, dê a bebida quente, mas fique de olho no seu parente. Sabe? Porque essa é uma doença também que se caracteriza por uma falta de ar em que a pessoa muitas vezes não percebe que está com falta de ar. É aquela situação que a pessoa está vendo televisão, está com dor no corpo, sabe? Mas ela, mentalmente, ela está perfeita. Às vezes ela não tem nem tosse significativa. Só que quando ela levanta para sair do sofá, para ir na estante, ela já tem falta de ar, aumenta a frequência respiratória, parece que o ar está faltando. Esse paciente tem que ser avaliado por um médico. Ele tem que procurar uma assistência de saúde, porque, com raras exceções, a gente não tem em casa oxímetro. Né? A grande parte da população não tem, e, na minha opinião, também não é para ter. Você vai ter essa informação aonde? Numa unidade de saúde. Se a sua saturação estiver boa, volte para casa, fique lá quietinho. Se o médico, se o profissional de saúde detectar que a sua saturação está ruim, você vai ter que ficar naquele ambiente hospitalar
respeitando todas as regras de isolamento, até melhorar. Mas, felizmente, é uma parcela pequenininha que vai precisar disso. Doutor, a senhora acredita que todo mundo vai pegar essa doença? Algumas pessoas defendem a tese de que todo mundo vai pegar. Nenhuma doença que a gente conhece tem 100% de prevalência, né? Então, se a gente pensar vamos pensar nas doenças que eram endêmicas antes da vacina. Mesmo o sarampo, que era uma doença que para cada pessoa com sarampo, 17 pessoas pegam sarampo daquela pessoa, mesmo o sarampo tinha algumas pessoas que não pegavam, né? Então, usar o termo que todo mundo vai pegar é um exagero. Mas quando a gente atingir um determinado número de pessoas que já se contaminaram, a epidemia tende a desaparecer, porque a gente chama isso de efeito rebanho, que é a história, de novo, eu vou usar o sarampo como efeito. A eficácia da vacina do sarampo é de 95%. Então, hipoteticamente, se eu conseguisse vacinar 100% das pessoas, 5% da população estariam suscetíveis a sarampo. Nós íamos continuar tendo sarampo? Provavelmente sim, mas não teríamos epidemia. Porque eu pego sarampo, se todos em volta de mim estão protegidos, eu não tenho para quem passar. Então, provavelmente essa doença vai acontecer isso. Nós vamos ter uma curva de transmissão, muitas pessoas vão pegar, infelizmente. Quando esse número chegar, e a gente não sabe muito bem qual é o número, esse que é o problema, 40%, 60%, 80%, nós não sabemos o número que vai extinguir a doença. A gente estima que quando atingir 40%, a epidemia desaparece, mas isso é uma estimativa, tá? Nós vamos continuar tendo eventualmente casos de coronavírus? Vamos. Mas assim como a gente tem adenovírus, assim como a gente tem Coxsackie vírus, vai virar uma doença endêmica, que vai ser mais uma doença dentro de tantas outras que a gente tem. Doutor, o senhor consegue, pela sua experiência, pelo que o senhor tem vivido diariamente, até quando a gente vai viver esse isolamento, essa pandemia? Gostaria muito de ter essa resposta. Na Europa, alguns países que passaram por situações dramáticas, Itália, Espanha, França, já estão flexibilizando a quarentena. Mas todos eles com a mesma ressalva. Se a curva voltar a subir, voltaremos a fechar tudo de novo. A China, que fechou uma região de 11 milhões de pessoas, né, que foi o Wuhan, eles já acabaram com a quarentena lá da cidade. Os casos que eles estão tendo agora são casos importados. Mas os próprios chineses deixam claro que se a curva, que a gente chama de segunda onda, se a segunda onda checar, lockdown de novo. Fecha tudo, todo mundo em casa, até conter de novo a epidemia. Até a gente atingir esse equilíbrio. O grande problema é que, quando a gente fala de fechamento, de desligamento, de lockdown, qual é o impacto disso? Sabe, porque quando eu olho absolutamente pelo lado de vidas humanas, que é o que importa, não há discussão. Você tem que deixar todo mundo em casa, ponto. Só que será que nós temos colchão social para dar conta de tudo que vai vir depois? Porque, veja, as pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm que se subsistir. O governo está se esforçando para dar condições de subsistência mínima para a maioria das pessoas. Mas se a economia parar, e parece que ela está parando, ninguém sabe, na verdade, quais vão ser as consequências disso tudo. Óbvio que se a gente for falar em reduzir perda de vidas humanas, perdas de vidas evitáveis, né? Mortes evitáveis, a gente precisa que a epidemia evolua lentamente, para a gente poder ter leito de UTI para colocar todo mundo.
Na verdade, as pessoas estão mais preocupadas, acho que com a parte social e política. Infelizmente, a gente vê muito disso nas redes sociais. Então, fica aquela coisa, mas eu preciso trabalhar porque tem um monte de desempregados. Eu chego à conclusão assim, desempregados e fome a gente sempre teve. Está aumentando? Está aumentando. Mas está faltando ainda consciência das pessoas de que é necessário ficar em casa? Elas ainda não têm essa consciência e por isso o senhor acha Eu acho que que as pessoas não têm a consciência, porque informação todos têm. Sim, elas não querem aceitar essa consciência. Aceitar. E nós pagamos um preço também da liberdade. Porque se nós vivêssemos numa situação em que a liberdade fosse um estado de exceção, veja, as pessoas estariam em casas obrigadas. E eu não acredito nisso. Não acredito que isso seja a solução. Mas que as pessoas têm que colaborar, porque situações dramáticas, elas são muito abstratas, né? Como é que você convence um jovem de 25 anos que desde o final de janeiro ele está escutando na televisão, ele está escutando em todos os lugares que quem morre nessa doença é velho? Que argumento eu tenho para fazer esse jovem entender, e até pela questão da juventude, que ele tem que ficar em casa? Esse jovem talvez só entenda isso quando um ente querido dele eventualmente vai se contaminar por ele. Porque para o jovem que teve um resfriadinho, pode ser que para o seu ente querido idoso seja uma pneumonia viral grave, que o paciente vá para a UTI e morra. Será que nós estamos preparados para lidar com isso? Será que essa pessoa que não está muito preocupada com a doença, para ele, está preparado para lidar com a possibilidade de ser o caminho que levou a doença para um ente querido dele? Essa que é a grande questão, entendeu? Então as pessoas não entendem que quando a gente está falando de uma doença que a maioria das pessoas não vai ter sintoma nenhum, parece tranquilo, não parece? Só que, veja, vão morrer jovens? Sim. Já tiveram casos de jovens e crianças? Estatisticamente, dentro do conjunto total de óbitos, é uma minoria, certo? Mas será que esse jovem está preparado para perder um ente querido de 60 anos? Perder um ente querido de 70 anos? Essa é a discussão que a gente tem que colocar na balança. O quanto que a gente vai suportar de perdas? Porque se você abrir tudo, veja, a maioria das pessoas vai sobreviver. Mas será que nós estamos preparados para ver pessoas morrendo na porta de um pronto-socorro? Será que nós estamos preparados para ver filas intermináveis aguardando uma vaga de UTI? Ou até mesmo para aquela escolha? Vamos escolher entre o jovem e o idoso, escolhe o jovem. Escolha, por mais cruel que seja isso, a nossa estrutura de saúde nos obriga a fazer essa escolha com uma frequência muito grande. Porque no mundo utópico, ninguém deveria esperar para internar. No mundo utópico, todo mundo que fica doente deveria ter um lugar adequado para ser internado. Mas no mundo real, mesmo fora do contexto do Covid, vão ter momentos que você não vai ter um leito disponível para aquela pessoa. Isso aqui e em qualquer lugar do mundo, tá? Eu sempre dou o exemplo desses países muito ricos, a Alemanha, por exemplo, há uns 10 anos, a memória pode me trair, mas há uns 10, 15 anos atrás, a Alemanha teve um problema de uma gastroenterocolite por uma bactéria que foi importada de um vegetal que veio da Península Ibérica, salvo engano, foi para a Alemanha, contaminou uma quantidade enorme de alemães. Eles não estavam preparados para aquilo. Pessoas ficaram aguardando leitos de internação, os prontos-socorros ficaram superlotados. Porque ninguém, em sã consciência, cria uma estrutura de saúde para o momento que a gente vive. O momento que a gente vive é de exceção. Então, quando você se vê frente a um problema como esse, como é que você resolve? Você aumenta a oferta de leitos.
Essa oferta de leitos, por mais que você aumente, existe um limite, que é o limite físico, você tem o limite econômico, você tem o limite profissional. Será que nós temos profissionais de saúde em número suficiente especializados em UTI? Felizmente, no estado de São Paulo, eu acredito que nós não vamos ter esse tipo de problema. Mas nesse Brasil, que é um país continental, será que a gente vai ter gente capacitada? Porque eu abro o leito, eu ponho uma cama, eu ponho um respirador, eu ponho um oxímetro. Será que eu vou ter profissionais em número suficiente para cuidar de tudo isso? Doutor, o senhor falou de perdas de entes queridos. Nosso tempo já está esgotando. Não estão fazendo velórios quando o paciente vem a óbito pelo Covid. Isso é uma forma de preservar as pessoas que vão para velar o ente, para se despedir, ou porque geralmente já existe uma comprovação de que o paciente, mesmo tendo ido a óbito, ele pode estar contaminando? Na verdade, o principal motivo é evitar aglomeração. Porque no atual momento, os corpos estão sendo preparados de uma forma em que esse corpo não coloque em risco as pessoas que estão em volta. Mas velórios é uma coisa muito individual. Você vai ter velórios que vão ter só os familiares íntimos, mas você vai ter velórios com 200 pessoas. Como eu tenho que evitar aglomeração, e olha a situação atual, o número de óbitos vem acelerando, cada lugar tem uma dinâmica. Mas imagina que você tem uma cidade que tenha um cemitério e um velório, que naquele dia, desafortunadamente, 5 pessoas morreram. Você tem 5 salas de velório. Quantas pessoas vão estar naquele ambiente? Então, o principal motivo é evitar a aglomeração. Porque o cadáver vai estar dentro de um caixão lacrado. Teoricamente, não tem como ele conseguir transmitir o vírus, desde que ele tenha sido adequadamente preparado, não tem como ele transmitir o vírus para ninguém. Doutor, que recado que o senhor deixa, então, para aquela pessoa que está em casa, que está com os sintomas, que já recebeu o positivo dela? Fique em casa. Se tiver falta de ar, procure assistência médica. Convença as pessoas próximas de você a ficar em casa. Nós não estamos no momento de festejar. Nós temos que nos ajudar, temos que respeitar o outro. E se você estiver com sintomas, proteja a outra pessoa. Use a máscara não para se proteger, mas para proteger os outros. Se a gente fizer isso, a gente vai vencer essa epidemia. Tá aí, então você conferiu a entrevista que eu fiz com o Dr. Sérgio Feijó, infectologista da Beneficência Portuguesa. Faça o que ele pediu, fique em casa. O Beneficência na TV fica por aqui, mas antes eu quero deixar uma homenagem a essa semana, no último dia 12, comemorado o Dia da Enfermagem. Esses são alguns profissionais que são esquecidos muitas vezes. Eles é que cuidam no dia a dia de cada paciente, fazendo as trocas, levando medicamento, e eles estão ali junto com os médicos na linha de frente de combate a esse vírus. Então, em nome de toda a equipe do programa Beneficência na TV, um forte abraço a toda a equipe de enfermeiras, técnicas de enfermagem, auxiliares de enfermagem da nossa querida Beneficência Portuguesa. E antes de encerrar, eu deixo então você com um recadinho do nosso presidente. Na próxima semana eu volto com mais Beneficência na TV. Até lá! Olá pessoal, olha, hoje 12 de maio, o Dia da Enfermagem, é um dia comemorado mundialmente. Esses profissionais maravilhosos que cuidam das pessoas. Sem eles, não poderíamos falar de saúde. Parabéns a todos os enfermeiros, enfermeiras, técnicos, auxiliares, por esse dia. Esse dia representa muito para vocês e para a saúde de todos os povos do mundo. Parabéns! Beneficência na TV.